Um ex-chefe de estado foi preso. Como é que o Brasil está sendo visto pelo mundo? E mais uma coisinha, onde é que está a sua sensatez? Sim, eu estou sem óculos, talvez eu esteja um pouco cega, não chegando um palmo na minha frente, mas isso não vem ao caso. Vamos ao vídeo. Bonjour a tous, sejam bem-vindos a mais um Zizip. Eu sou a Zizi e eu vim aqui interromper a continuidade dos vídeos, que o vídeo da semana passada foi sobre o Samsung e eu cortei ele porque ele ficou um pouquinho longo, mas eu resolvi interromper essa sequência, porque tem um assunto que talvez tenha um pouco mais de importância. Antes de começar, eu acho muito positivo que o nosso país esteja debatendo política, coisa que quando eu era adolescente eu ouvia muito que política não se discute, e pelo contrário, política se discute sim. Talvez não da forma como tenha sido feito, né, com as pessoas não querendo matar um ao outro, polarizado, mas pelo menos já é um começo. Vocês já devem estar cansados de saber, ou pelo menos cansado de ouvir sobre essa história da prisão do Lula. É uma coisa inédita no nosso país. E sim, eu estou empolgada não por ser o Lula que foi preso, porque eu não sou ninguém pra dizer se ele é culpado ou não, até porque existem juízos pra fazer isso, que foi o que aconteceu, foi a justiça que julgou, não eu. Eu tô dizendo que é muito importante que isso aconteceu, porque pela primeira vez na nossa história, um ex-presidente foi preso, foi condenado. Já aconteceu cassação de mandatos e tal, nunca nenhum ex-presidente foi condenado. E isso, por si só, já é um passo muito grande pra nossa, quem sabe, talvez aí, reformulação da política, do estilo da política, sendo bem otimista. E aqui fora, a gente não tem acesso às mídias como existe aí no Brasil, a gente se informa pela internet. Se você quiser, claro que tem como se informar pela televisão, só que tem que pagar, né? E como eu não estou disposta. Mas, mesmo assim, essa condenação e depois prisão do ex-presidente Lula foi muito televisionada em vários países e em vários telejornais, não só nos sites oficiais da imprensa, mas também na televisão. Existem várias chamadas e vários posts de vários sites, de vários jornais. Aqui na França, o Le Monde, que é um jornal bem tradicional, ele noticiou quando o Lula foi condenado, noticiou quando o Lula foi preso, fazendo até uma recapitulação. Tá certo essa palavra? Não só aqui na França, e não só o Le Monde, mas também o Le Figaro. O The Guardian também publicou, o New York Times, o La Nation, que é o argentino, a Itália, enfim, N países. Isso foi notícia no mundo inteiro. Alguns jornais até colocaram como primeira capa. Eu vou deixar todas as fontes, se você quiser ver as reportagens, as notícias, eu vou deixar aqui embaixo, pra vocês terem uma noção como isso repercutiu aqui fora, de como teve um impacto muito grande. No telejornal francês, houve comentaristas durante as reportagens ao vivo comentando o assunto, no telejornal português também, falando sobre essa questão que um ex-presidente foi condenado e depois ele foi preso. A maioria dessas reportagens, elas trazem, a maioria das notícias narrou a história. Um ou outro é que assim, né, puxou um pouquinho a sardinha pro seu lado e tal, mas assim, em sua maioria eles foram bem fiéis a contar a história e ponto. O que às vezes não acontece, infelizmente, no Brasil. Mas a questão é, qual é a imagem que o nosso Brasil passa? Com a Lava Jato, que é a maior história de corrupção, né, da história, fui retórica agora. Qual é a visão que a gente passa? O que é que o mundo acha do Brasil? Eu não sou estrangeira para dizer, mas só pelos telejornais a gente pode perceber que todo mundo concorda que a corrupção está instalada na política, não só na política, mas no Brasil em si, que a corrupção faz parte talvez até da cultura, infelizmente, essa visão. Só que o fato de um ex-presidente, um ex-chefe de estado ter sido condenado, mesmo que ele vai ficar numa cela, diferente dos outros presos, afinal de contas, ele foi um presidente do Brasil, e apesar de ter toda essa polarização por trás dessa condenação, isso é um passo gigante e ninguém tá enxergando isso. Ah, é justo, não é justo, é porque ele veio de baixo, é porque ele é de esquerda, e deram um golpe na Dilma, estão querendo tirar ele. Apesar de tudo isso, que eu não tô dizendo que é ou se não é, porque não é esse meu intuito, até porque a minha opinião pra justiça não importa. O que importa, viu? Se você, agora vem aqui, colega, deixa eu conversar com você, você fica lá na rede social brigando, xingando meio mundo. A tua opinião pro juiz e pra justiça não importa. O que importa são os fatos que foram analisados por quem tem autoridade pra fazer isso. Então, ao invés de ficar xingando que ele foi preso, então vamos acreditar na justiça, vamos, né, ter a sensatez de querer que os outros corruptos também sejam presos. E não que um corrupto seja solto porque os outros também não estão presos. Isso não faz sentido nenhum. Voltando à questão de qual é a imagem que o Brasil passa pro mundo, um comentário de uma comentarista,
outra vez, a coisa da redundância, que ela tava na televisão e ela fez um comentário que eu achei assim, mas infelizmente é a verdade. E cito: é muito difícil encontrar no Brasil político que não esteja envolvido. Esse envolvido, ela estava se referindo à Operação Lava Jato. Ela estava falando que a Operação Lava Jato é uma das maiores, blá 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 blá. É muito difícil encontrar um político no Brasil que não esteja envolvido nessa operação. Generalizando a coisa, somos representados por corruptos. E o fato de um ex-presidente estar condenado, estar começando a cumprir a sua pena, isso é um passo muito grande. A nossa democracia, ela é nova, bebezinha, tá gatinhando ainda. A gente estuda história um pouquinho, já dá pra saber. E mesmo que a gente tropece, que a gente quebre a cara, é muito bom que continue sendo uma democracia. Porque se não fosse, eu não poderia estar aqui falando, nem você poderia estar discordando de mim. Afinal de contas, será que além de ser muito difícil de encontrar um não corrupto no Brasil, seja no poder ou seja aqui embaixo, né, onde a gente vive, porque furar fila e achar a carteira na rua e não devolver também são atos corruptos, tá? Será que é difícil também encontrar sensatez? Porque, independente se você é a favor de um político tal, onde está a sensatez dos brasileiros de falar assim, não, aquela pessoa, ela está lá, eu elegi ou eu vou elegê-la, é para ela me servir. O político está lá para nos servir, coisa que não acontece no Brasil, né? Não é para você idolatrar o cara, não é para você chorar e abraçar ele, não é para você dizer que ele é um mito. Isso eu estou falando dos dois lados, tá? Porque o extremo nunca é bom. Estão aí as ditaduras que nos digam que é uma visão extrema da coisa. Se é justo ou se não é justo, existe a justiça para dizer isso. Vamos ficar felizes porque um ex-chefe de Estado, que a justiça diz que ele é corrupto, está preso. E vamos torcer para que os outros também sejam presos e para que esse passo seja só o primeiro de muitos, para que a gente possa, pelo menos, começar uma limpeza na nossa crítica e no nosso país. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mostra pro seu coleguinha que gosta de ficar defendendo esse ou aquele. Talvez, quem sabe, a gente consegue mostrar pra ele que a gente pode ficar feliz, sim, porque um político, não porque é ele, um ex-presidente, foi preso. Se você gostou, deixa um curtir. Se você não gostou, seja sensato. E escreve pra mim por que você não gostou. Talvez a gente consiga conversar, ter um diálogo, né? Como pessoas adultas e civilizadas. Um beijo, até a próxima. E não esquece, Zizi, vem comigo que eu te conto.